é com imensa satisfação que nós recebemos a Maíra Castro, que é designer de conexões e parcerias e CEO da Invest Amazônia. Ela é nascida, criada na Amazônia, é advogada com mestrado em Direito Internacional e Europeu pela Universidade de Genebra, na Suíça, com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de parcerias, designer de projetos, tradução cultural e formação de equipes. Maíra tem como missão conectar pessoas e criar parcerias para construir novos projetos. E hoje, né, ela conta para a gente como é possível transformar dificuldade em oportunidade, os segredos de parcerias para novos negócios. Maíra, seja muito bem-vinda. Bom dia. Vou falar de novo, gente. Bom dia, me ajuda que está começando o evento. Agora. É sempre uma responsabilidade muito grande iniciar um evento, né? Porque é aquele pontapé para todos os outros, né? Palestras, né? E apresentações que vão começar. Então, eu queria primeiramente agradecer aos organizadores e parabenizá-los pelo evento, né? Isso é uma celebração, então, por favor, sintam-se à vontade em casa comigo, porque eu vou abrir espaço para perguntas. E eu vou também começar perguntando para vocês. Gente, quem aqui acredita que parceria pode ser um caminho para realizar novos negócios e oportunidades? Só para eu entender aqui. Nossa, eu acho que todo mundo, né? E quem aqui gostaria de utilizar parcerias para justamente chegar nesse objetivo? Então, geralmente a maioria, né? Então, gente, muito bem-vindos. Vocês vão embarcar agora numa jornada comigo, onde eu vou apresentar a minha arte. Né? Vocês devem ter ouvido justamente na breve descrição a palavra conexões e parcerias pelo menos umas 3 vezes. Mas é porque isso é o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho hoje. E vou contar para vocês justamente qual é a minha história com parcerias. Gente, eu comecei com os 13 anos de idade. Eu lembro que eu devia ter... Eu estava na escola, né? Eu estudava numa escola católica, e de vez em quando a diretora me chamava na sala dela, a irmã Madalena. Mas não era porque eu era danada, ela me chamava para eu intermediar justamente a mensagem com os meninos baderneiros da minha sala e até da escola. Aí eu ia conversar com eles acalmavam, demorava um tempo, começava de novo, ela me chamava e eu acabei criando um relacionamento com a irmã Madalena. O que acontece? Tinha uma gincana de arrecadação de alimento não perecível para dar para as comunidades menos favorecidas ao redor da escola. E no primeiro ano, quando eu entrei, eu levava o meu saquinho, né, de casa para a escola. No segundo ano, eu fui tentar ser um pouco mais esperta, fui no supermercado ao lado, e eu percebi que as turmas mais velhas iam antes. Quando foi no terceiro ano que eu tinha uma relação com a irmã Madalena, eu cheguei com ela e virei e falei o seguinte: irmã Madalena, se eu aumentar a arrecadação de alimentos, olha o que eu fiz, a senhora me deixa colocar publicidade de empresas na gincana? E ela topou. Então, ela me escrevia cartas direcionadas, né, na maioria das vezes, para empresas específicas ou mais geral, e eu pegava aquela carta de uniforme, ia para a borda da cidade em Belém do Pará, bater na porta dessas empresas. E no início, como tudo, né, gente, dá vontade de desistir, porque parece que nada está dando certo, né? Mas aí, quando você continua, existe uma virada. Aí a primeira topou, né, deu alguns fardos de alimento. E aí foi virando um ciclo, né, positivo, até que, no final, a minha turma sozinha arrecadou quase que o total de todas as outras salas de alimentos. Né? E no dia da gincana, lá estava a publicidade das empresas. Né? Então, esse foi o primeiro recurso, a lembrança que eu tenho de ter desenvolvido parcerias na minha vida, com 13 anos de idade. Enfim, né, avançando no tempo, que eu não vou contar minha história de forma cronológica, eu fui embora de Belém, né, fiz direito, eu sempre quis ser diplomata desde criança, e fui embora do país, fui morar na Suíça. E lá eu embarquei numa outra jornada, né? Fiz mestrado em Direito Internacional e Europeu, e logo no início do meu mestrado eu quis abraçar o mundo, né? Morei um tempo em Paris, e no ano seguinte, né, em 2010, fui para a Índia. Fui trabalhar com tráfico de mulheres e educação em direitos humanos. Aí a minha carreira de pesquisadora não demorou 3 dias, que eu falei, gente, isso não é para mim. Porque eu não consigo só observar, né, e ver o que acontece. Eu queria me envolver. Eram 5 semanas o tempo que eu tinha. Na 4ª semana, eu ainda não conseguia ter feito nada. E aí eu tive uma epifania. Eu estava numa universidade, o reitor, né, me deu uma dica, até porque os alunos não estavam lá, era feriado. Por que tu não fazes uns cartazes para deixar aqui na universidade? Aí eu volto
para a ONG que estava, né, me apoiando, vi um cartaz que era tipo um cara muito feio, né, com uma garota dentro de uma gaiola. Aí eu olhei para aquela imagem, lembrei das entrevistas que eu fiz, né, o que a maioria dos traficantes diz, né, para poder, enfim, convencer essas meninas. E por que não fazer um cartaz com esse desenho e as frases que eles utilizam, né? E a ONG, né, decidiu me apoiar. Desse apoio, gente, ao invés de fazer 100 cartazes, eu fiz 600. E com o apoio deles, eu deixei esse cartaz em lugares que era até proibido, como a rodoviária, né? Então, assim, foram, acho que 200 distritos em torno de Mysore, né? Porque, enfim, ainda tem muita gente, qualquer cidade pequena já é muito grande. E eu lembro que depois desse projeto, 3 meninas deixaram de ser traficadas. Se tivesse sido uma, já estava valendo, né? Então, assim, foi todo um desenvolvimento de parcerias que eu fiz, né, de forma muito natural, porque eu juntei peças, né, e aí acabou trazendo esse resultado. Mas não para por aí. Avançando um pouco nessa cronologia, né, eu vou sair agora de 2010 e vou avançar para 2014, quando eu já volto para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, contratada pelo governo da Suíça, para trabalhar com diplomacia científica, né, com a SwissNex, que tem, né, por sinal, sede. Ele está rindo, é porque ele conhece, né? Então, você trabalhaste lá? Ótimo. Então, depois a gente conversa. Eu trabalhei na SwissNex, né? O meu papel foi montar o escritório da SwissNex em São Paulo, fazendo parcerias entre Brasil e Suíça. Né? Então, aqui realmente foi profissionalizado aquilo que eu já fazia de forma natural, porque eu tinha 2 países para criar conexões, e aí o céu é o limite, gente. É projeto, é evento, é missão de negócio, né? Então, por aí vai. Né? Como vocês podem ver, a minha vida, ela perpassa isso. Né? Mas eu pedi demissão no auge da minha carreira, em 2018, para embarcar numa nova jornada, né? Que, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, que não é esse o propósito, mas aí voltei para Belém do Pará, né, em 2019, montei a minha empresa, a Investe Amazônia, que é uma empresa de projetos e parcerias. Porque eu entendi, gente, que a minha missão é conectar pessoas, criar parcerias para criar projetos. Então, isso, na verdade, é o que permeia tudo que eu faço, é como se fosse uma fórmula, né? Então, isso é a base daquilo que eu faço. E, claro, morei num país, gente, que é uma grande parceria de longo prazo, que é a Suíça. Para vocês terem ideia, ninguém se invadiu ali em termos de construção de país. Eles se juntaram inicialmente para se proteger dos países ao redor. Né? Então, a Suíça tem essa questão de parceria de forma muito intrínseca. Né? Então, assim, a minha trajetória inteira permeia essa questão de parcerias e continua sendo o que eu faço hoje. Né? Hoje, meu papel, que eu desenvolvo muito na minha empresa, é auxiliar entidades e empresas de fora da Amazônia que queiram interagir conosco, né? Utilizando a expertise regional com experiência internacional, para desenvolver soluções sob medida. Então, eu acredito muito que parceria é uma grande estratégia para gerar resultado. E aí vem a questão, mas por que fazer parceria? Se vocês olharem, imaginem como era na época, né, primitiva, você sozinho caçar e dar de cara com um mamute. Né? Então, assim, já faz parte da nossa existência você fazer parcerias, que na época era por questão de sobrevivência. E continua sendo. Por quê? Porque, bom, a nossa sobrevivência hoje, gente, não é física, né? Nossa sobrevivência é econômica social. Mas o princípio continua sendo o mesmo. A gente precisa, né, socializar de alguma forma para gerar o quê? Resultado. Então, para mim, por que fazer parcerias? Está aqui a resposta: expansão. Quando a gente pensa, né, em fazer parcerias, e vocês podem perceber que hoje a parceria é uma palavra que está virando até um buzzword, né, muito utilizada, de forma muito frequente. Mas o que acontece é isso, é a expansão. É a expansão de visão, principalmente, né, porque você amplia, na verdade, a tua perspectiva. Conhecimento e experiência. Né? A gente está justamente dentro de um espaço que fala muito sobre isso, né? Que é a expansão de visão, conhecimento e experiência. E isso pode gerar resultados exponenciais. Por que eu digo que é exponencial? Porque a gente pode criar coisas que nós não estamos vendo. E é essa a beleza da gente fazer parcerias. E assim, gente, na minha experiência, né, que eu estou falando de coisas muito empíricas aqui, tá? Os tipos de parcerias eu acho que pode ser, tipo, infinito. Mas a gente tem algumas que são mais conhecidas, né? E eu queria elencar algumas, tá? Desse campo muito abrangente. Por sinal, vocês podem utilizar essa questão de expansão como uma espécie de métrica quando estiverem se relacionando com alguém para pensar em fazer parceria. Que é, isso está me proporcionando ou vai me proporcionar algum tipo de expansão? Se tiver, eu acho que é um caminho, né, um sinal verde para continuar. Se não for, é porque tem alguma coisa que precisa ser revista. Né? Por que não?
Então, eu utilizo muito isso como métrica. Tipos de parceria, né? Como eu falei, a gente tem inúmeros tipos de parceria, né? Mas eu queria começar com algumas. Aliança, vocês podem perceber que até em filme aparece, né? Filme de desenho animado aparece muito. Política, principalmente. Política internacional, então, é o que mais se tem. São as alianças. Elas são muito antigas. Agora, a aliança, ela tem algumas características, que é o seguinte, podem reparar, vocês vão lembrar de filme, questões políticas, tá? A não gosta muito de B. Não se cheira, não se bica muito. Mas tem um ponto específico que é de interesse em comum. Aí eles vão lá fazer o quê? Uma aliança em torno daquele interesse em comum. Esse que é o mecanismo desse tipo de parceria. É muito utilizado até hoje? Com certeza absoluta. Então, assim, não tem certo ou errado, a meu ver. Eu diria que tem aquilo que funciona melhor para aquele contexto. Então, sim, eu posso até não gostar do coleguinha por alguma razão, mas algo a gente pode ter em comum, né, e trabalhar em conjunto. Por que não? Isso é uma aliança. Gente, essa aqui é a que eu mais gosto, eu não vou mentir. O que vocês acham que a Apple, IBM, a Havaiana e a Anitta, a patroa, têm em comum? Alguém tem ideia? Alguém tem uma pista? Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou comentar com vocês. Vocês sabiam que em 2014 a Apple e a IBM fizeram uma parceria para desenvolver um projeto, um produto em conjunto? Não? Então, o que acontece? O que acontece no co-branding? E vocês vão ver que eu sou muito entusiasta em alguns momentos, tá, gente? Mas, tipo, tá tudo sob controle. A Apple é boa de design. Ela é boa na experiência do usuário, né? É elegante. E veja, a gente paga caro por isso. Porque quem tem iPhone aqui? Ele custa mais caro do que a maioria dos telefones. Mas por que a gente paga mais caro? Não é a função de um telefone. A IBM é muito forte em quê? Software. Mas, assim, de repente, o design da IBM sai aquela coisa meio carrancuda, né, gente? Essa aqui é a imagem que vem. Eles juntaram o melhor de si para desenvolver um produto corporativo nos Estados Unidos. Que só de pensar, e eu não sou da tecnologia, mas dá vontade de querer comprar, né? Tecnologia da IBM com design da Apple, eu acho que fica legal. E foi justamente o que eles fizeram. Em 2014, eles lançaram um produto nos Estados Unidos, onde cada um trouxe o seu melhor e lançaram, e devem ter ganhado muito dinheiro. Aqui, gente, a gente está vendo uma Havaiana, né? Uma Havaiana super bacana, que particularmente dá vontade de comprar. Isso aqui também é uma parceria, tá? Com o Isaac Silva. Tá? Então, assim, a Havaiana faz sandália, o Isaac Silva faz design, e eles juntaram e fizeram não somente sandálias. Eles chegaram a fazer roupas de banho. Custa uma fortuna. Né? Então, isso aqui é um caso de junção de marca. Veja, mais uma vez, cada um trouxe o seu DNA e criaram alguma coisa em conjunto. Então, essa que é a lógica estratégica do co-branding. É junção de marcas. Anitta. Gente, isso aqui é um caso interessante. A Anitta, ela é tão estratégica que ela utilizou a estratégia de co-branding para fazer o processo de internacionalização dela na América Latina. O que a patroa fez? Ela é do funk, correto? O funk é brasileiro. Ela se aliou a artistas da América Latina, de vários países, vou pegar o caso do Maluma, tá? Na Colômbia, para fazer músicas em conjunto. Né? Então, o que aconteceu? Ela foi se lançando na América Latina em parceria, utilizando quem ela é, né? Funkeira, com os ritmos latinos. E aí começou a fazer esse processo, né? Então, foi o que ela utilizou. Justamente falando do Maluma, no lançamento da primeira música deles, foi lançado na plataforma dele. Por quê? Porque ela queria se fazer conhecida lá. Então, todo o processo de internacionalização da Anitta, né, subindo até os Estados Unidos, foi em co-branding. Ela aliou a marca Anitta, que ela é, com a marca de vários artistas, né, da América Latina, fazendo projetos em parcerias, né? Então, foi assim que ela utilizou. E vocês podem ver que são casos completamente diferentes, correto? Mas é estratégia. Então, assim, parceria é estratégia de expansão, né? Então, eu trouxe esses 3 casos para mostrar para vocês essa modalidade, né, de parceria. Agora, não pense, gente, que co-branding só serve para quem é grande, tá? Eu digo isso porque eu fiz um co-branding recentemente. Quando eu montei a minha empresa, que é recente, 2021, né, a primeira coisa que eu fiz foi registro de marca. Porque qualquer empresa, ao longo do caminho, ela vai mudando, vai pivotando, e começa de um jeito e termina de outro. Aí eu pensei, tá, eu estou começando assim, pode ser que daqui a um ano eu tenha que mudar.
mas eu registrei a marca. Então, hoje eu uso Investe Amazônia com aquele Rzinho chique. O que eu fiz? Uma das entregas que eu tenho é design de projetos, né? E aí veio uma demanda via Instituto Mulheres do Brasil para fazer um projeto na Amazônia. Então, o Instituto tem a gestão, eu tenho a idealização e a coordenação. O que eu fiz? Eu posicionei como co-branding. Não é a Maíra simplesmente que está por trás. Eu posicionei a Investe Amazônia, que é a minha empresa, com a marca do Instituto Mulheres do Brasil. Né? Então, assim, foi uma forma que eu tive, de tirar, na verdade, né, a imagem que eu tenho pessoal e colocar da minha empresa. Né? Isso foi uma estratégia que eu utilizei de co-branding. Por quê? Porque aí eu cresço o nome da minha empresa. Eu cresço a marca da minha empresa, da Investe Amazônia. Então, assim, não pensem que é só para grande. Ainda digo mais um detalhe, isso pode servir para pessoas, tá? Porque tem empresas hoje que contratam pessoas não só porque elas são boas, mas pelas marcas que elas são e por quem elas agregam. Porque isso gera valor para a empresa. Né? Então, pensem em co-branding, né? Dessa forma um pouco mais abrangente. Bom, Corporate Ventures. Bom, isso aqui já é mais conhecido, né? A gente está num espaço que pode falar mais sobre isso. E eu gosto muito dessa imagem porque ela fala de dinheiro, né? Com aquela imagenzinha ali. Às vezes a gente pensa que parceria não implica troca financeira, mas não é tão verdade. Corporate Ventures é uma relação, basicamente, entre empresa e startups, né? Ou centros acadêmicos, onde um tem o que o outro precisa, né? E isso acaba se retroalimentando. Então, é uma modalidade que cresceu exponencialmente no Brasil, né? Nos últimos anos. Cada vez mais empresas estão olhando para fora, porque isso traz benefícios. Você encontra soluções que já estão disponíveis. Olha o tempo que você economizou, né, fazendo esse tipo de interação. Então, não é à toa que tem crescido exponencialmente. Essa daqui também é muito legal. Né? O que é uma joint venture? Eu trouxe um caso específico da BRF, né, que é uma empresa bastante conhecida mundialmente, né, uma das maiores de proteína, com a Singapore Food Industries. O joint venture é o seguinte, eu sou uma empresa, eu vou fazer uma parceria com uma outra empresa, mas eu não vou me envolver no negócio dela e vice-versa, a gente vai criar alguma coisa específica. No caso da BRF, eles queriam fazer uma expansão para a Ásia. Agora, veja, você está acostumado com o mercado local, tu vai se meter num país ou numa região que é completamente diferente, o trabalho que te dá para fazer esse processo e vingar e dar certo pode ser muito gigante. Então, no caso desse específico, eles se juntaram com a Singapore, criaram uma subsidiária para poder fazer essa expansão. Então, a BRF entrou com aquilo que ela mais sabe fazer, né, que é proteína. A Singapore tem, obviamente, né, o expertise no mercado asiático e criaram, né, uma empresa específica para fazer esse tipo de transação. Isso é um tipo de parceria. Bom, gente, mas como eu falei, né, não é só sobre isso. A gente tem outros tipos de parceria, né? Não subestime o poder das parcerias institucionais. Porque a parceria institucional, ela não tem nenhuma transação financeira, mas ela te traz um poder para o teu projeto, para o teu empreendimento, ou o que quer que seja, né? Porque tem valor por trás. Pode ser o valor da marca do teu parceiro institucional, pode ser alguma contrapartida não financeira que pode acontecer. Aconteceu comigo recentemente, sábado, né? É bem recente mesmo. Eu estava dando uma palestra lá em Belém e fui conversar, né, com alguém no final do evento. E falei de um projeto que eu vou mencionar para vocês, não é com mais em detalhes, que é esse Amazônia que Inspira. E falei, essa semana, inclusive, agora, né, eu estou iniciando o processo de captação de recursos para a segunda etapa. E parcerias institucionais são super bem-vindas. Gente, eu estava só conversando e mencionei. Ele virou para mim e falou assim que tinha interesse, de repente, no projeto e me perguntou se eu gostaria de fazer uma parceria institucional em contrapartida, que pode chegar até R$500 mil em comunicação. E quase que eu cometo com a gafe de falar, não, mas não precisa tanto. Ainda bem que eu não falei, né? Deixei ali. Mas vocês não têm ideia do quanto isso é poderoso. Então, sempre que pensarem em fazer algum tipo de coisa, lembre de parcerias institucionais, porque isso pode trazer grandes benefícios. Parece bonito, né, quando a gente fala dessas parcerias, enfim, eu mencionei algumas, né? Mas qual é o problema que pode travar uma parceria? Gente, eu acho que é um problema de forma generalizada que nós temos de mindset na sociedade, que é isso daqui, olha. Jogos de soma zero. Isso daqui é uma modalidade de teoria dos jogos. Mas é o que acontece em muitos casos, né? A vitória de um significa necessariamente a derrota de outro. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse mindset, você já não vai nem querer, sabe? Vai nem querer conversar, você vai travar.
pode reparar, se você está interagindo com alguém, pessoa física ou jurídica, e de repente tu sentes que alguma coisa ali está errada, a pessoa quer ganhar mais, tu travas. Né? Então, assim, a gente tem um desenho, né, socioeconômico na nossa sociedade que pode tender a isso, e esse aqui é um dos grandes problemas que nós temos com relação ao desenvolvimento de parcerias. Vocês vão me ver falando novamente de teoria dos jogos, mais lá na frente, como o que está por trás da parceria, que pode ser uma solução para esse tipo de questão. Vocês se identificam, gente, com isso daqui? Vocês já viram acontecer em algum lugar? Vocês já travaram, né, em alguma circunstância? Eu já ouvi ali, olha, alguém está dizendo que sim. Pode acontecer. Um sorrisinho ali. A gente encontra. A base da parceria. De onde é que a gente vai fazer parcerias? Como é que a gente vai encontrar? Como é que elas surgem, não é? Então, assim, tem uma base. Essa daqui é a base. Networking, conexões e parcerias. Mentira, não falei, falo tanto de parceria que aconteceu agora, né? Não, ecossistema. Gente, networking é tudo. É vida, é pop, é tech, é tudo. É porque é de onde surgem as coisas, onde surgem pessoas, de onde surgem interações, né? Então, assim, networking é fundamental para o desenvolvimento de parcerias. Porque é onde a gente encontra pessoas. Quem faz parceria? Pessoas, né? Então, assim, networking é fundamental. E aqui eu vou dar alguns detalhes, algumas dicas com relação a networking. Se a tua rede de relacionamento ela é diversa, se ela é profunda no sentido de relacionamento, e tu conheces as pessoas certas, tu tens um network extremamente poderoso. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, tá, gente, com relação às pessoas certas. É que nós somos as pessoas certas para outras pessoas. É importante lembrar disso. Porque eu vejo que muitas pessoas travam quando se fala de networking, porque acham que não tem o que oferecer, ou que não sabem fazer, travam, né, emocionalmente. Mas a questão é que fazer networking é uma coisa que é natural do ser humano. Por quê? Nós nascemos para estarmos conectados. Então, assim, no nosso sistema, né, cerebral, tanto por sobrevivência, porque nós somos mamíferos e nenhum mamífero sobrevive se não estiver conectado a outro, quanto questões emocionais de conforto e segurança, nós precisamos estar conectados. Então, isso faz parte da nossa base. Para aqueles que acham que não são bons ou que não conseguem, gente, isso é uma crença. Todos nós temos a capacidade inerente de fazer networking. Então, assim, voltando, quanto mais diverso, mais profundo for o teu relacionamento, mais fácil vai ser para fazer parcerias, porque é sobre relacionamento. Agora, networking é interagir. Conexões é gerar valor. E aqui é justamente onde começa a magia. Conexões, gente, é essa profundidade de relacionamento que eu falei, que pode trazer poder para o teu networking. É sobre a arte de servir. Eu já encontrei várias pessoas que vão para eventos para querer vender o seu produto ou serviço e saem frustrados. Né? Então, assim, por que sai frustrado? Bom, o primeiro ponto é que você não faz nada, não tira nada de um networking, de uma rede, você tira a partir da rede. É uma mudança de perspectiva diferente. Então, na questão de conexões, é sobre se relacionar e gerar valor. Quando você está interagindo numa rede de networking, num evento, por exemplo, e a um dado momento você gera valor para alguma daquelas pessoas, você marca. E tem uma frase de uma poeta que eu utilizo muito, da Maya Angelou, que é americana. Ela diz que as pessoas podem esquecer o que tu fizeste. Elas podem esquecer o que você disse. Mas elas nunca vão esquecer como tu as fizeste sentir. E isso é verdade. A gente marca pessoas e pode ter certeza que vão lembrar de ti. Lembrem, o boca a boca é sempre a melhor estratégia. Então, conexões é uma das bases. Gente, vocês já ouviram falar no Mikhail Gorbachev? Já, né? Então, eu tenho um livro assinado pelo Mikhail Gorbachev. E eu posso ser uma das poucas brasileiras e vivas que encontraram com um dos maiores ícones do século passado. E como foi que isso aconteceu? Em 2013... eu trabalhei numa organização chamada União Interparlamentar em Genebra. E tinha um cara que se chamava Alan Ware, um australiano, que trabalhava com desarmamento nuclear, que é uma área que eu também trabalhei. E tinha um grande evento de parlamentares do mundo inteiro. Né? E o Alan me chamou para trabalhar com ele, porque ele só falava inglês. Né? E aí eu conseguia cobrir português, francês e espanhol. Só que era 0800. Aí eu fiquei olhando, pensei, falei, quer saber? Vou. Né? E fui. Trabalhei com o Alan, fazendo networking, conversando com parlamentares e, né, fazendo esse trabalho. Quando chega no final, o Alan chega comigo e diz o seguinte, Maíra, tu sabes que é a comemoração de 20 anos da Green Cross? Eu falei, sei. Tu sabes que o Gorbachev foi que criou? Sei. Aí a cara dele começou a ficar estranha. Tipo, ele meio que olhava para o lado, porque ele tinha uma informação privilegiada que ele compartilhou.
ele disse que o Gorbachev estaria presente no dia e compartilhou o horário que o Gorbachev ia chegar. E, de fato, na frente da sala de direitos humanos da ONU, só estava eu e o Alan Ware quando o Gorbachev chegou, né? E foi assim que eu conheci essa figura clássica. E eu fui para falar inglês com ele, né? Descobri que o cara não falava uma palavra de inglês. Na hora eu não me dei conta, mas parece óbvio, né? Então, enfim, foi uma interação rápida, mas foi bastante frutífera, não só porque eu tenho um livro assinado por ele, mas é porque eu percebi que ele, apesar de ser uma grande figura política, não deixa de ser um ser humano, né? E foi uma pessoa extremamente simpática, que me fez rir, não sei do que foi a piada que eles fizeram, mas eu ri junto com eles. Isso aconteceu, gente, porque eu gerei valor para o Alan. Eu dediquei 2 dias da minha vida gratuitamente para ele. Então, assim, isso é fazer conexões. Mas avançando, falando sobre ecossistema. Ecossistema é um princípio natural, tá? É o que a gente vê numa floresta, por exemplo. Se vocês forem andar aqui, né, no parque, enfim, qualquer um que tem aqui no Rio de Janeiro, vocês vão observar que há o quê? Diversidade. Então, o ecossistema, ele é o que pode te levar a parcerias, né? Então, assim, a base, quando eu falo de base de parceria, é justamente onde você pode encontrar, né, possibilidades de, eventualmente, fazer algum tipo de entrelace, né, de negócios a partir de parcerias. Então, isso daqui é a base. Se vocês conseguem estar no ecossistema, se vocês conseguem gerar valor, se vocês conseguem ter uma rede diversa, as possibilidades são infinitas. E eu digo isso porque eu vivo disso, né? Conexões, networking, né? E nos ecossistemas, né? Então, assim, no meu caso particular, eu circulo em vários ecossistemas. Eu vou desde o cacau da Transamazônica ao mercado de fintech em São Paulo, né? Então, assim, por circular, por ser conectora, eu circulo em vários ambientes, né? E isso me traz muito retorno. Por fim, queria deixar uma dica aqui para vocês, chamada laços fortes e laços fracos, tá? Os laços fracos são os mais importantes. Sabe o que é o laço fraco? Vou falar do laço forte primeiro. Laço forte é uma pessoa que te conhece, que te corrobora, que está lá do teu lado, né? Aquilo é um laço forte. Os laços fracos são alguém que tu conheces ou que te conhece, mas que vai falando de ti uns para os outros. Então, é aqui onde está a beleza, que é alguém que pode te indicar para alguma coisa, né? Então, essa questão de você circular, de fazer networking, de gerar valor com as conexões, pode te levar a ter um campo de elos fracos que vai te trazer muito retorno. E eu falo isso de experiência própria, tá? Mas vamos avançar. Por trás das parcerias, né? Então, assim, existe uma magia, né, por trás desse universo, que é o que eu quero compartilhar com vocês. E aqui, gente, eu estou falando de anos, né, de experiência de forma muito sintética. Até porque eu também quero ouvir de vocês. Então, quem tiver dúvida ou questionamento, por favor, fiquem à vontade para perguntar. E eu já sei que tem algumas pessoas que estão balançando a cabeça. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Mastermind? Não? Então tá. Mastermind também é vida, é pop, é tech, é tudo, né? Em português, a palavra significa mente mestra. Gente, para mim, eu chamo de uma mente mestra, um mastermind, de alquimia intelectual. Quando tu consegues atingir isso daqui, tu consegues fazer as coisas mais improváveis. E, mais uma vez, eu falo de experiência própria. O que é uma mente mestra? Gente, é uma junção de pessoas, tá, com competências, experiências, vivências diferentes que têm um único propósito. Quando você junta, vou dizer como aquela foto mostra, sei lá, 10 pessoas que tu consegues comunicar um propósito que seja em comum, aquilo fica maior do que os interesses individuais. Aí aqui começa a rolar o que eu chamo de química intelectual, porque as barreiras, né, entre as pessoas, elas diminuem. E aqui o nível de criatividade aumenta, né? E aí onde a gente cria, na verdade, o chamado inteligência coletiva, que é isso, né? Você cria, na verdade, um grande cérebro, né, com várias pessoas. Então, o indivíduo, né, dentro de uma mente mestra, ele é uma parte de um todo. Então, assim, os interesses individuais, eles podem existir, mas eles estão em prol de algo em comum que serve a todos. Então, o propósito comum, ele serve aos interesses individuais e serve àquele coletivo. É por isso que eu falo de alquimia, porque daqui o céu é o limite. Por quê? Porque o nível de dificuldade de relacionamento baixa, isso faz com que teu nível de criatividade aumente. Quem foi que falou isso? Bom, isso daqui, gente, não surgiu do nada, né? Vocês já ouviram falar no Napoleão Hill? Gente, está aí uma pessoa que vale a pena, né? Ele pesquisou durante 2 décadas as pessoas mais ricas e bem-sucedidas da época.
E ele foi, né, aparentemente, financiado por um dos mais ricos dos Estados Unidos na época, que foi Andrew Carnegie. Qual era a função do Napoleão Hill? Entender como é que funciona o universo das pessoas muito prósperas e sucedidas. E ele descobriu que as pessoas prósperas e sucedidas, elas fazem mastermind, elas não ganham só. E eu lembro que há vários anos atrás, em 2017, eu paguei 70% do meu salário do mês num dia de masterclass com o Robert Kiyosaki, para ele falar justamente que ele, né, e as pessoas com que ele lida, né, profissionalmente no mundo dos negócios, fazem um mastermind. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui eu consigo fazer. Né? Mas qual é, na verdade, o segredo por trás? É você aprender a ganhar em conjunto. E isso daqui desafia a questão dos jogos de soma zero. Porque se você quer fazer realmente parcerias, você vai ter que aprender também a ganhar em conjunto, não é só sobre você. Né? Então, assim, o Hill, ele estudou durante 20 anos e chegou a essa conclusão, conversando com centenas de pessoas. O padrão das pessoas prósperas e bem-sucedidas é aprender a fazer uma mente mestra. E é isso aqui que ele fala, olha isso. É o princípio com o qual você pode atingir em um ano o que você não conseguiria durante uma vida inteira se dependesse somente de você mesmo. Então, assim, quando eu monto equipes para os meus projetos, eu busco fazer um mastermind. E eu consegui, por exemplo, provar dessa última vez isso. Por quê? No Amazônia que Inspira, eu montei uma equipe, né? Então, assim, eu monto equipes sob medida, não tenho funcionários, e nem pretendo, porque eu faço coisas sob medida. E eu trouxe 2 pesquisadoras indígenas empreendedoras para poder fazer o trabalho de campo. Por quê? É um programa de aceleração de empreendimentos femininos em comunidades tradicionais. Então, por mais amazônica que eu seja, a minha entrada versus a dela é diferente. No início foi super desafiador, por quê? Porque todo mundo fica um pouco desconfiado. Lá vem mais um projeto para salvar a Amazônia, né? Então a gente tem um pouquinho de resistência com relação a isso. Nós tínhamos o objetivo de mapear 20 empreendimentos. Chegamos no final com 26 e eu não pedi, eu não falei nada. Eu nem estava vendo, na verdade, o que estava acontecendo no dia a dia lá, porque não é pegar um Uber, gente, para visitar um empreendimento e pegar um outro Uber para ir para outro. A gente está falando de distâncias, como nós vimos, que demorou 3 dias, tá, para 12 horas de conversa. Teve empreendimento que estava em lugares que o Google não achava e tiveram outros que os motoristas disseram que não iam, porque não sabiam chegar. Né? Então, esse é o nível de desafio e elas conseguiram fazer mais de 25% além do que tinha sido combinado. Mas por quê? Porque elas se sentiram parte. Elas não estavam lá só executando, elas fizeram parte da construção. Né? Então, quando você põe as pessoas nesse nível de interação, é quando você chega em resultados que são, né, inesperados. Né? Por isso que eu falo da questão da expansão. Então, o caso do Amazônia que Inspira, né, me mostrou que sim, funciona e não vi falha até agora. Mas aí, como é que a gente faz para chegar, né, nessa coisa maravilhosa que é uma mente mestra? Porque parece ser bacana, mas e aí, como é que eu faço? Se a gente sabe que tem alguns entraves, se a gente tem algumas resistências, ou às vezes não tem até experiência, como é que você faz para chegar numa mente mestra? É essa daqui, a mágica, gente, ganha-ganha. Isso daqui é a alavanca, é o sistema de alavancagem de qualquer parceria. É ganha-ganha. Se tu consegues entender o que é bom para ti, o que pode ser bom para o outro, tu começas a puxar daí. Né? Então, aqui eu vou falar do que está por trás, aqui, a química do ganha-ganha. Primeiro que qualquer interação de desenvolvimento de negócios, ela perpassa interesses, correto? E aí eu vou usar uma frase do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele utiliza falando de adversários, mas eu utilizo para a vida, que é o seguinte: se tu te conheces e conhece o outro, você ganhou 100%. Se tu só te conheces e não conhece o outro, tu tem 50% de chance. Mas agora, se tu não te conheces e não conhece o coleguinha, gente, você não tem nenhuma chance. Então, assim, na questão de parcerias, é fundamental que a gente saiba o que quer. E eu vejo muito, agora falando de cultura, tá, gente? De Brasil com outros países, nós somos latinos, né? Então, a gente é muito criativo, a gente é muito espontâneo, a gente é muito subjetivo, né? Numa interação com outros países, eu percebo que essa tendência latina, ela às vezes esquece um pouco de objetividade, tá, gente? Estou falando de plano internacional. Então, voltar para a questão de saber o que quer é muito importante, tá? Porque falando justamente em negociação, técnica de negociação, temos uma que utilizamos no dia a dia chamada ancoragem, que é
Se eu for comprar um carro e eu digo o valor que eu quero, a negociação ela vai se balizando nisso, né? Então, assim, quando tu tens essa questão dos interesses claros do que tu queres e tenta entender o do outro lado, é a partir daí que a gente começa a pensar em ganha-ganha. Então, isso aqui é a base, isso aqui é o segredo, isso aqui é o fundamental para uma parceria que seja próspera e frutífera. Eu mencionei que eu ia falar de jogos cooperativos, aliás, falei que ia falar de teoria dos jogos, né? E aqui eu queria falar de jogos cooperativos. Eu aprendi sobre isso em 2010, num curso do meu mestrado chamado Análise Econômica do Direito, que justamente trazia, né, ferramentas de teoria dos jogos para explicar o comportamento. E eu alucinei nessa turma, porque o direito ele é muito fechado em si, né? E a gente estava fazendo uma aula que era completamente fora da curva. E foi aí que eu entendi uma coisa que eu falei, quero usar isso para mim um dia, né? Então, assim, eu trouxe essa questão da teoria dos jogos e dos jogos cooperativos para a minha vida. O que acontece no jogo cooperativo, tá, gente? Você deixa de ganhar a mais do que o coleguinha numa primeira partida para poder manter o mesmo jogador por várias vezes. Tá? Então, isso aqui é um contraponto aos jogos de soma zero. Porque você deixa de ganhar só para si, né? Para poder dividir com o coleguinha, né? E você mantém o mesmo jogador. Então, o que importa não é a jogada, é o jogador. Isso daqui é a química por trás. Por quê? Quando tu mantens o teu jogador, além de você continuar naquela parceria, isso pode te abrir portas para outras coisas. Porque cada um de nós somos, sim, um networking, uma rede. Tá? Então, a gente está falando aqui de reputação, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de estratégia. Tá? Então, sim, jogos cooperativos é o segredo do negócio. Então, quando tu entendes o que é interesse para ti, o que é interesse para o outro, e você mantém o mesmo jogador, aquilo vai durando. Então, isso aqui é fundamental, né? Eu vou falar, né, novamente da Suíça, porque a Suíça é uma grande parceria de longo prazo. E eles sabem fazer isso. Então, cada país, agora falando, né, da questão cultural, tem a sua forma de interação que é diferente. Nós somos, ao meu ver, um dos melhores países para fazer parceria. Por quê? Porque essa parte de construção de confiança, a gente já vai de cara. Então, assim, tudo que eu falei até agora dos arranjos de interesse, dos jogos cooperativos, isso faz com que se tenha confiança. Quando tu tens confiança na pessoa, você se abre. Não é verdade? Se você trava ou desconfia, pô, estão ganhando mais do que eu, nossa, eu não estou participando, ou alguma coisa do tipo, você trava. E quando trava, você não se entrega. Tu não vais querer passar um contato, tu não vais querer abrir portas. Hoje, de manhã, vindo para cá no Uber, eu falei com um parceiro meu. Eu estou na curadoria, tá, gente, de um grande evento de ESG que vai acontecer em São Paulo no ano que vem. E eu não conheço ele pessoalmente. E isso é muito interessante, porque como eu moro no norte, eu não estou, né, no centro, bom, a pandemia me trouxe esse benefício, eu não desconectei da base, mas eu conheço muita gente virtualmente. E eu cheguei a fazer amizade mesmo com pessoas que eu vi uma vez na vida, ou duas. Bom, nesse caso específico, ele me pediu, né, para a gente conversar rapidamente, liguei para ele hoje de manhã vindo para cá, e ele me falou de um contato com que ele fez, que era maravilhoso na parte de comunicação e tal, quer cobrir o evento. E ele falou, tu queres o contato? Porque ele sabe do meu projeto que eu estou fazendo captação, né? Então, assim, por que ele faria isso, abriria um contato que vai trazer benefício para ele? Por que ele está expandindo para mim? Mas por causa disso, eu estou gerando valor. Né, eu estou fazendo conexões, né, é a arte de servir. Então, assim, veja que tudo, na verdade, pode ser transformado em técnica. Né? Então, assim, o meu papel aqui é justamente compartilhar com vocês, vocês vão absorver alguma coisa ou outra que pode fazer sentido na vida de vocês. Claro que se fosse um workshop, né, a gente estaria indo para um outro nível de absorção. Né? Aqui a gente tem apenas alguns minutos, mas isso funciona. Né? Então, assim, eu diria que o segredo mesmo de parceria está aqui dentro desse slide. Mas não acabou. Diversidade. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de diversidade. Vocês não vão ver em floresta nenhuma um IP do lado de outro e só IP. Vocês não vão ver. Porque é preciso de diversidade. Então, isso daqui, gente, é fundamental quando a gente fala de parcerias. Né? Por exemplo, quando uma empresa quer entrar em contato com a universidade, a gente está falando de um pool de oportunidades diversas. Você está trazendo diversidade para o teu negócio. Né? Então, assim, diversidade, gente, é uma questão de sobrevivência. Né? Eu falei na base ali o porquê de parcerias, né, e trouxe a questão da época primitiva humana,
que já vem daquela época, agora a gente também está passando pelas mesmas coisas. Por isso que um parque como esse é fundamental para que a gente faça justamente esse tipo de troca. Né? Então, assim, a questão da diversidade, bom, no Brasil a gente fala muito da questão de diversidade racial, de gênero, LGBTQIA+, isso pode ir para um campo bem mais aberto. Porque quando se fala de parcerias, quanto mais diversidade você tem na tua mente mestra, mais resultados exponenciais e resultados improváveis podem acontecer. Ou seja, isso gera inovação. Então, assim, a base, na verdade, do que eu estou falando com relação a parcerias é gerar inovação no final das contas. E isso perpassa todo esse caminho, né, que eu estou trilhando aqui com vocês. Então, assim, diversidade, ela faz parte dessa construção. Se eu sou engenheira química e eu só converso com pessoas da engenharia química, eu não tenho diversidade, correto? E aí, o que acontece? Eu vou ter ideias um pouco parecidas, porque a gente pensa de forma parecida, né? Agora, se eu trago mais diversidade, aí a gente vai para um outro patamar. Vou dar um exemplo bobo que aconteceu comigo há anos atrás, quando eu montei o meu escritório, tá? Você entrava no corredor, dobrava para cá e crescia. Para o outro lado era tipo um U, né? E do lado de lá ficavam as mesas. O engenheiro pensou como engenheiro, colocou o motor do ar-condicionado na entrada para não fazer barulho, né? Aí fez, né, a volta e colocou 2 bracinhos assim, tipo de dinossauro, né, para sair o ar-condicionado. Aí veio o arquiteto, pensou o espaço, né, e aí estendeu, né, o bracinho mais lá para frente, de onde, né, onde estavam as mesas. Quando eu olhei o projeto, ele teve que ser embargado. E eu não tenho nada a ver com construção. Mas por que que foi? Porque eu, enquanto usuário, observei que a saída do ar-condicionado ia ficar em cima da minha cabeça. Ou seja, eu não ia poder usar o ar-condicionado como deveria. E o projeto teve que ser refeito. Né? Então, imagina, se eu não tivesse olhado o projeto, ele não teria sido útil como foi. Né? Então, estou dando um exemplo bobo, né, com relação a essa questão da diversidade. Né? Mas eu vou aproveitar e falar de um exemplo que eu não falei na parte de ganha-ganha, para vocês entenderem o que pode acontecer. Em 2015, eu fiz um projeto chamado Atlantic Solar, que basicamente era um drone movido a energia solar, cheio de sensor atmosférico para rodar na Amazônia. E tinha apoio do governo. Só que não tinha legislação na época que dissesse sim ou não para um drone estrangeiro fazer uma viagem como essa. E aí falaram, olha, eu contratei um consultor da área de aviação para ir atrás de resposta, ele falou, não tem, a menos que se faça na zona cinza. Né? E se eu faço um negócio desse com o governo estrangeiro por trás, gente, é um coquetel molotov para dar errado e ter um problema diplomático, né? Afinal de contas, estamos fazendo monitoramento na Amazônia. Mas nós conseguimos autorização. Como é que a gente conseguiu autorização se não tinha lei para dizer sim ou não? Então, aqui vem a questão. Não fomos nós que pleiteamos, né, perante o Ministério da Defesa, foi um dos nossos parceiros. O nosso parceiro abraçou o projeto como se fosse deles e pleiteou a autorização em nome do Sistema de Proteção da Amazônia. E por que eles fizeram isso? Gente, não foi para ajudar. Eles fizeram isso porque eles estavam dentro do projeto e fizeram parte, porque aí eu trouxe a questão dos interesses. Eles fizeram parte da construção das rotas, fizeram parte da construção de tudo. Então, eles se sentiram contemplados. Né? Então, assim, não queria deixar de passar esse exemplo, né, porque ele me marcou muito do quanto essa questão de interesse, dos jogos cooperativos, da confiança, pode te levar a resultados dos mais improváveis, e esse é um caso que eu não queria deixar passar. Tá? Então, a gente conseguiu o impossível. Porque eu contratei alguém para dizer, né, enfim, para nos dar um auxílio, e falou que não. A gente foi lá e conseguiu, dessa forma. Né? Então, mais uma vez, questão de diversidade. Né? Graças a isso, nós conseguimos, justamente nesse caso, a autorização. É um caso de diversidade também. Gente, liderança. A forma e o tipo de liderança, quando se trata de parcerias, é diferente. Se eu sou diretora numa empresa, eu tenho uma equipe de N pessoas, né? Não importa a quantidade, a relação que eu tenho, ela, querendo ou não, ela é minimamente hierárquica, correto? Num caso de parcerias, você tem que pensar de forma mais horizontal, porque aquela pessoa não está debaixo do teu guarda-chuva, né? Então, a tua relação de troca de liderança, ela é diferente. E eu já percebi, por experiência, que quando a gente erra nisso, as parcerias podem travar. Então, assim, a questão da liderança, ela é fundamental dentro dessa construção. Né? Então, assim, vamos lá, eu estou conversando com uma outra empresa, uma joint venture. Tá? Eu sou a diretora de inovação, vou falar com a diretora de inovação da empresa coleguinha. Né? A relação que a gente tem, ela não pode ser hierárquica, correto? Então, assim, é buscar, na verdade, novos caminhos.
Então, assim, o universo das parcerias, ele é um universo mais horizontal. Assim, isso para mim é muito fato. A liderança, para mim, numa situação como essa, ela é um ponto importante, tal como outros. Né? Então, assim, é como se você fosse, na verdade, sabe o maestro que fica ali na frente, né, da orquestra? Né? Então, assim, o maestro ele não vai ensinar a violinista a tocar. Mas a função dele é muito importante ali, né? Então, assim, esse para mim é o grande exemplo do tipo de liderança que a gente precisa quando se trata de parcerias. Você está lá para orquestrar, você não está lá para ensinar. Você está lá para fazer com que as pessoas tirem o seu melhor. Né? Então, assim, eu aprendi muito trabalhando ao longo do tempo a transformar até os fornecedores em parceiros, porque eu passei por situações inesperadas, né, que acontecem no meio do caminho, de alguma coisa não dar certo, e de pessoas que estavam ali genuinamente querendo fazer acontecer. Isso é uma magia, isso é uma química, que tem técnica. Né? Então, eu volto na questão de como a gente trata pessoas. Gente, pessoas é o mais importante de tudo. Pessoas é o que faz um país, uma escola, uma empresa e por aí vai. Quando a gente entende de pessoas, a gente começa a entender de negócios bem-sucedidos. Né? Então, começa pela essa questão da liderança. Quem é você enquanto líder no desenvolvimento de parcerias? Então, assim, gente, eu tentei ser bastante abrangente, né, com relação a esse universo de parcerias, e eu queria deixar isso daqui como um recado que eu diria que pode, na verdade, nortear, né, enquanto fórmula para desenvolvimento de parcerias. Se você constrói uma visão e entende o porquê daquilo, o como aparece naturalmente. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, já pensa logo no como, né? Porque a nossa mente ela funciona muito assim, né? De forma mais racional e mecânica. Mas a visão, ela é o quê? Né? Quando você visualiza algo, pode ser o que for, né, gente? Porque, assim, se você visualizou, aquilo pode existir em algum lugar. E você entende o porquê, que o porquê de qualquer coisa, ele mexe com o motivacional, logo mexe com emoções, o como vai se construindo ao longo do caminho. Né? Então, quando se trata de parcerias, ter uma visão clara e saber o porquê, comunica para outras pessoas. E o como a gente constrói em conjunto. Tá? Então, isso aqui que eu queria deixar de recado para vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Estou aqui às ordens e à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Maíra. Nós temos agora alguns minutinhos, né, para algumas perguntas. Então, eu gostaria de abrir para o público. Vamos usar o microfone só para o pessoal de casa também te escutar. Você consegue vir até aqui? Obrigado pela apresentação. Eu só vou falar 3 segundos sobre quem eu sou, né, para você entender o contexto da pergunta. Eu sou professor aqui da UFRJ, da área da saúde, de bioquímica especificamente, e tem até um stand aqui que está sendo mostrado sobre algumas tecnologias que a gente está desenvolvendo e que, né, vamos fazer uma propaganda aí. E a minha pergunta é justamente nesse âmbito ainda de parceria, porque assim, eu como pesquisador, né, eu sou pesquisador, né, e professor, eu já entendo a importância das parcerias e sei fazer minhas parcerias no meu âmbito de pesquisador. Mas aí a minha questão é mais em relação ao que eu percebo que é a diferença de mentalidade entre parceiros muito diversos. Então, é só para dar um exemplo, né, eu atualmente, né, com o grupo que está aqui, estamos desenvolvendo a tecnologia que, em princípio, a gente tem que tentar levar isso para uma indústria que vai terminar, né, de desenvolver esse processo. Só que a minha mentalidade como pesquisador já é bem diferente da mentalidade de um cara que está numa empresa farmacêutica. E aí eu sinto que isso acaba sendo uma grande barreira para a gente conseguir, então, efetivar esse tipo de parceria, esse tipo de laço. Então, assim, eu queria só, né, ouvir alguns comentários seus sobre o que você acha, né, disso e como que a gente pode tentar quebrar melhor essa barreira de interagir com pessoas que têm um mindset, né, bem diverso. Né? E se você enxerga que isso é realmente um problema também, obviamente. Olha, obrigado. Não sei se eu falei meu nome é Márcios. Márcio, né? Márcios, tá. Olha, é engraçado, Márcios, o que tu estás me trazendo, porque a gente estava conversando justamente antes, né, da apresentação sobre isso. Que uma das grandes dificuldades na interação é a diferença de mentalidade.
Se você disser a palavra, qual a tua tese, para um advogado, para um investidor e para um pesquisador, eles vão dar respostas diferentes para a mesma palavra, por causa do entendimento. E é aqui onde a gente vê o problema, porque às vezes eu converso com empresas, não tem projeto, a gente tem dinheiro, não chega projeto. Aí quem tem projeto fala, eu não consigo acessar. E aí, onde é que está o X da questão? Linguagem. Óbvio, né? Eu, enquanto conectora, né? Eu digo que sou designer de conexões e parcerias para poder fazer mais sentido, né, na cabeça das pessoas e fazer uma provocação. A gente precisa de pessoas que sejam conectoras para fazer essas pontes, tá, gente? E é justamente aí onde eu acho que esses conectores, que é uma profissão ainda não estabelecida, vai começar a surgir, né? A gente está num mundo onde novas profissões vão surgir e a de conector, eu tenho certeza absoluta que vai começar a eclodir. Hoje, no mercado, eu diria que o conector ele está dentro da direção de inovação aberta das empresas. Claro que não é toda empresa, né, que tem um polo de inovação aberta, mas aquela figura que está liderando, ela é uma pessoa conectora. E é ela que pode fazer pontes. Então, se tu fores conversar com alguma empresa, eu imagino que nesse teu caso, né, sejam empresas grandes, né, para poder abarcar. Tenta olhar qual é a empresa que trabalha com inovação aberta. Porque se tiver, a gente está falando de perfil de pessoas que podem fazer essas pontes. Tá? Então, isso é uma das soluções. Bom, o modelo que a gente estava justamente conversando, né, do próprio parque tecnológico e fazer ponte com a universidade, é um outro hub. Porque eu já ouvi inúmeros casos de negociação do mundo acadêmico com empresas que não vingou. Não vingou por causa da questão da linguagem, do tempo, né, de como as coisas são feitas. Então, assim, isso aqui é fundamental. Então, para esse tipo de interação, tenta buscar quem é o perfil que pode te ajudar a traduzir para esse outro setor. No teu caso, eu acho que uma questão de empresas que têm inovação aberta pode auxiliar, porque ela tem o perfil que possa fazer essas pontes. Mas é uma dificuldade, é uma problemática. No caso da academia, podem buscar agência de inovação e tecnologia, né, porque tecnicamente pode estar ali a ponte para fazer essa interação. Se não tiver, né, ou não resolver a tua questão, eu acho que é ir buscar no quê? No networking. Alguém que tenha perfil para fazer essa ponte, né? Então, por exemplo, eu quero conversar, isso é real, né? Eu quero conversar com as pessoas de filantropia na Suíça. Super específico. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com quem trabalha nessa área, para entender como funciona, como pensa, o que buscam, né? Então, isso também ajuda, né? Antes de fazer um passo de tentar algo, é ir buscar entender como funciona o lado de lá. Né? E se tiver alguém que possa te ajudar, por exemplo, falei de filantropia, fui atrás de alguém. Né? Se tem alguém de empresa que trabalhe na tua área, né? Conversar com essa pessoa pode te ajudar a entender justamente como funciona a lógica, como funciona a mentalidade. Né? Então, essas seriam as dicas aí que eu deixaria para esse tipo de caso. Temos tempo para mais uma pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é João Manuel, eu sou da equipe Minerva Baja. A gente é uma equipe de competição, acaba tendo muitas parcerias com empresas de diferentes tipos de capitais e investimentos dentro da equipe. A minha pergunta é como manter uma parceria por mais tempo, sendo que às vezes a empresa entra para participar de um projeto somente e o lucro que elas ganham não é algo imediato, assim. Não ocorre em um ano ou algo assim. Então, a minha pergunta é basicamente como é manter esse ganha-ganha que você explicou por mais tempo para que a empresa consiga priorizar esse investimento a longo prazo. A gente está falando de um projeto, não é? É um projeto que acaba tendo... A gente entrega um veículo, assim, a gente produz, mas não para a empresa. A gente compete com esse veículo para que os alunos possam progredir. Tá. A gente está falando de geração de valor e de interesses. Eu perguntei se era projeto, porque projeto ele tem uma característica que é começo, meio e fim, né? Mas nesse caso, não é bem um projeto com começo, meio e fim. Ele é algo que pode te gerar valor. Do pouco que tu estás me explicando, me parece que tem algo que pode ser explorado na área de marketing para uma empresa, não teria? Sim. Então, tu vai ter que conversar com alguém de marketing da empresa para entender o que o teu produto pode gerar de valor para o marketing. Entendi. Pode ser que pudesse ser, sei lá, um caso que fosse de interesse para a área de RH, né, ou qualquer outra área, mas entender para onde faz sentido numa empresa, porque é gigantesco, né, o universo.
Mas do pouco que tu me falaste, isso pode ser que sirva para a questão de marketing. O desenvolvimento de produtos, se for uma indústria automobilística, né? Mais rapidamente do que tu me disseste, pode ser que sirva para o marketing da empresa. Está apoiando estudantes, por exemplo, está em conexão com a universidade, enfim. Aí é uma questão de conversa para entender do lado deles o que poderia ser de interesse. Aí tu despertas, né, o interesse daquela pessoa que pode ser que não estivesse nem olhando para isso como algo que pudesse te render frutos, né? Mas eu acho que eu iria para esse caminho, no teu caso específico. Sim, obrigado. Eu acho que tem ela lá em cima que está com a mão levantada, já tem um tempão, pode ser? Claro. Vou fazer a última perguntinha. Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Eu fiquei encantada quando você falou de teoria dos jogos. Eu sou da economia, então, assim, brilhou o olho. Na sua experiência, você passou por países muito diferentes, né? E eu imagino que a subjetividade faz muita diferença quando você vai fazer essas parcerias. Onde você acha que foi mais fácil? Na Suíça, por exemplo, ou em outro país do sul global, como a Índia? Eu vou falar uma palavra que é muito nossa lá do norte, tá? Que só tá um ego aqui, rapidamente. Mas eu interrompi, enfim. Olha, é um pouco difícil responder isso de forma direta, tá? Eu não tenho uma resposta muito fácil para te dar. Depende muito do tipo de arranjo. Eu tendo a pensar que com a Suíça é mais fácil, pero não mútil. Quando eu falo Suíça, eu estou falando de cultura mais germânica, tá? Alemanha e etc. Apesar de que são coisas muito diferentes, tá, gente? Alemanha e Suíça. A gente confunde, mas é bem diferente. Eu acho que vai depender muito do teu nível de relacionamento, tá? Isso conta bastante. Por um lado, eu acho que culturas latinas tendem a ser mais fáceis inicialmente. Por quê? Porque você já cria o chamado rapport, né? Aquela conexão, né? Então, a cultura latina, ela te traz isso. Agora, para poder desenrolar e fazer acontecer, realizar e manifestar, eu diria que culturas mais objetivas, elas tendem a te dar mais frutos. Elas são mais demoradas, eu diria, para criar essa conectividade. Mas em termos de alcance, né, de resultado, eu tendo a pensar que isso pode ser mais interessante. E assim, gente, eu acho que no final das contas, né, a interação com o que é diferente te traz muito benefício, que é justamente essa questão de você aumentar e ampliar a tua inteligência, né, enfim, não falo só intelectual, mas até, né, cultural e emocional. Misturar o latino com o germânico, por exemplo, fazer uma parceria com a Alemanha, pode te trazer esse ganho. Por quê? Porque eles são bons em coisas que nós não somos e vice-versa. Mas é preciso ter muita consciência de si próprio, né? Porque a gente fala da síndrome do cachorro vira-lata nesse país. Gente, eu não tenho problema de síndrome do cachorro vira-lata, de verdade. Se eu estou falando com alguém que trabalha na NASA, é de igual para igual. Se você pega justamente um cara que tem 2 PhDs do MIT, mas tu joga lá na Amazônia e o cara não sabe nadar, desculpa, mas o teu diploma não vai valer naquele momento. Correto? Então é ter essa percepção, sabe? Eu acho muito importante. A gente não deve nada para ninguém, país nenhum. Se a gente souber olhar o que é bom na gente, tanto como pessoas quanto país. Então eu carrego muito isso comigo quando se trata de parcerias. Zero problema de síndrome do cachorro vira-lata. Eu ainda vou até dizer mais, né? Porque em termos regionais, a gente tem uma questão de quem, né, nasce no norte, por exemplo, que está muito distante dos centros. Gente, eu até brinco, eu me acho até mais sexy por ser amazônida. Porque a gente está falando da região mais cobiçada do mundo. A gente lá não tem essa noção que eu tenho. Eu tenho porque eu saí. E a gente só consegue entender a dimensão de uma montanha quando a gente se distancia dela. É por isso que a minha percepção de Brasil, ela é fantástica. Para mim, nós somos a nação mais incrível que eu já me deparei até hoje. Então, eu acho que levar essa questão de autopercepção em conta, ela não é só fundamental porque eu estou dizendo, mas eu fiz um curso de psicologia da negociação com uma universidade da França, e o que mais me surpreendeu é que eles comprovaram que o teu poder de barganha depende da tua autoestima, depende de como você se acha bom ou não em negociação. E aqui eu fecho a minha resposta. Maíra, nós te agradecemos, sim, imensamente. A gente estava conversando aqui antes de começar a palestra, né? O Parque Tecnológico se propõe a fazer essas conexões para a inovação. Então, foi uma alegria te ouvir falar sobre parcerias, né? Sobre algo que é tão importante para a nossa missão. Então, muito, muito obrigada.